Olá, tudo bem, gente? Cá estamos nós, eu e minha parceira Rosani, aqui prontas para mais um episódio maravilhoso do nosso podcast. E eu quero dizer para vocês que hoje, rapaz, hoje vocês não têm ideia do que a gente vai trazer de valor em relação ao tema de engajamento. É um tema que está muito em alta, um tema que todo mundo está falando e que eu não sei se você sabe, mas aqui no nosso estado já tem gente trabalhando com isso de um jeito fantástico. Eu diria que quase inacreditável, né, Rosani? Mas a gente precisa olhar um pouquinho mais com detalhe, com carinho esse tema, porque você que está assistindo a gente certamente também vive uma realidade de como é que eu engajo as pessoas, como é que eu trago as pessoas para o dia a dia, para realmente estarem ali presentes, estarem ali de coração, estarem ali entregues para o dia a dia do trabalho, né? E a gente vai ter convidadas maravilhosas para conversar sobre isso. Rosani daqui a pouquinho vai apresentar cada uma, mas antes, vocês já sabem, a gente precisa dar um destaque para os nossos parceiros de gestão na BRH, que estão fazendo um trabalho muito legal com a gente, incentivando projetos como esse. Então, quero trazer para vocês o nosso parceiro de gestão ouro, que é a IDE, os nossos parceiros de gestão prata, Estácio sempre com a gente, né, Rosani? Estácio é super parceira com a gente e agora entrou nessa parceria conosco a Executiva RH, o Grupo Aleri, a Solides, que também está sempre com a gente, e a Vuit, cuidando dos seguros de todos nós. Então, vamos lá, porque esse momento, esse podcast vai ser muito, mas muito especial. Eu tenho certeza que você vai aproveitar pra caramba, não vai, Rosani? Vai muito, com certeza. A gente tem duas convidadas maravilhosas E é hoje. claro que a gente sempre só anda bem acompanhada. Bora! Rosani, quem é que tá com a gente hoje? Hoje temos duas convidadas difíceis de trazer. Nem me fala, a gente suou. Que a gente realmente suou para trazer aqui para vocês, porque a gente acredita que são duas pessoas que valem muito a pena o bate-papo, a troca de conhecimento. Então vamos lá, está conosco hoje a Elizabeth Kuroda, que é psicóloga há 9 anos, formada pela Universidade da Amazônia, possui MBA em RH.4 e Gestão de Projetos Ágeis e Inovadores, PMI, pelo IPOG, Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Metodologia de pesquisa qualitativa na FGV e é certificada também em análise comportamental pela Thomas International e em Scrum Master nível 2 pela Scrum.org. Atualmente atua como coordenadora de pessoas e performance no segmento da construção civil. E está conosco também a nossa querida Marceli Lopes da Silva, que é psicóloga pela Universidade Federal do Pará, com formação em coaching pelo ICC e atualmente cursando MBA, Master em Foresight Estratégico e Design de Futuros pela ESPM. Olha, Chique demais! chique essa formação da Marceli. Ela é uma profissional com cerca de 20 anos de experiência na área de RH, atuando como consultora externa e interna em empresas de mineração. Trabalha há mais de 13 anos na área de RH na Hidro, onde teve a oportunidade de atuar em várias frentes desta área, como consultora interna, centro de serviços compartilhados, atendimento ao empregado e performance e desenvolvimento, até ser promovida à função de parceira de negócios de RH, das diretorias BNA, como é? BNA, nos escritórios de Belém e do Rio de Janeiro. Nossa, gente, olha, se eu fosse vocês, ficava ligado que o papo hoje é de altíssimo nível, tá? As nossas convidadas vão iniciar com a gente, mas só depois do nosso brinde. Vamos lá. Claro, vamos lá. Sejam bem-vindas, meninas! E olha, para quem talvez esteja pensando aí depois de 4 episódios que isso aqui é vinho fake, não é, tá? Isso é vinho de verdade e é bom. E é bom. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Para a gente descontrair, já um pouquinho de vinho, né? Já contamos como foi difícil trazer essas duas colegas para participar com a gente, né? Agendas difíceis, mas enfim, vai valer muito a pena porque elas vão contar para a gente o que é engajamento, Marceli? O que é engajamento, Beth? Bom, pode começar.
Bom, qualquer literatura ou então qualquer livro, eu acho que engajamento é a tua participação, o teu estar com o teu colaborador, já que a gente está falando de empresa, né? Então, é o teu estar, é como você se apresenta e a partir de então ele começa assim a se espelhar, ele começa a comprar tuas ideias, você começa a se apresentar de uma forma melhor. Eu acho que essa é a melhor forma de chegar na ponta. E aqui a gente está falando de, né, de pessoas que trabalham em um setor que precisa chegar lá no canteiro, então lá na fábrica, enfim. Então, o engajamento é o que você faz para estimular aquele colaborador a comprar tuas ideias, a estar contigo na missão de desenvolver a tua empresa. Legal. Muito bom Eu conceito. queria trazer uma outra ótica, né? A Beth trouxe o olhar, né, de empresa e eu queria trazer o nosso olhar enquanto empregado, né? O que que te engaja? O que que te move? Né? O que que faz você continuar numa organização? Eu acho que quando a gente trabalha por essa ótica do engajamento, é assim, o que que te faz acordar todo dia e ir para aquele local? Né? São os teus colegas de trabalho, é o que você faz, é a paixão pelo que você faz, mas como é que você mantém isso ao longo dos anos? Como é que você alimenta isso? Né? Então, o engajamento ele tem muito com essa identificação. Como é que eu me conecto com o meu ambiente de trabalho? Como é que eu me conecto com meus colegas de trabalho? Como é que eu me conecto com a minha liderança? Como é que esta organização atende às minhas necessidades enquanto indivíduo, enquanto empregado? E isso sim me move e me mantém ali constante dentro da empresa. Eu fiquei pensando aqui, vocês falando, né? Pensando, cara, o poder que a gente tem como RH de fazer com que essas conexões fiquem próximas, né? De que essas conexões aconteçam de um modo intencional. E não deixar acontecer, não, eu, Suzy, tenho um motivo para estar nessa empresa, eu acredito e tal, mas e o meu colega do lado? Por que ele está lá? Né? E quando a pessoa está lá só pela remuneração ou só por um benefício em particular, será que tem engajamento? Eu penso que não. Diante dos processos seletivos que a gente tem feito, e eu falo assim, toda vez que eu vou me apresentar, que 10 anos atrás eu fazia processo seletivo olhando no currículo, né? Aham. Hoje, e técnica, né? O que que a pessoa tem de técnica? E a gente ofertava um salário e o benefício e dava tudo certo. Hoje, hoje eu acho que de uns 3 anos para cá, principalmente com a pandemia que acelerou, né? Sim. Eu olho pro currículo, a gente vê a técnica, a gente vê o que ela tem, mas a aspiração da pessoa, eu acho que isso que faz a diferença, tanto na manutenção do colaborador que já está conosco, quanto na aquisição de um novo colaborador, né, de um novo potencial colaborador. Então, assim, o salário, benefício. Hoje eu tenho pessoas de 20, 25 anos que a gente contrata para a área da construção civil, que, juro para vocês, eles não estão preocupados só com o salário. Qual é o bem-estar? A gente tem aí home office, a gente tem isso aqui, Então, assim, são outras coisas que eles vão trazendo pra gente que faz a gente repensar e ficar numa posição ingrata mesmo de ficar incomodado, que eu acho que é legal, que é a oportunidade de trazer coisas novas para um lugar, entendeu? Exatamente. De revisar até se o que você tem feito é realmente interessante, é atrativo, né? Porque a gente fala, hoje recrutamento e seleção é área de atração. Sim, Então, o que você tem de atrativo para oferecer, né? Por que alguém trabalharia? Trabalharia para você, né? Então, acho que as relações de trabalho mudaram tanto, né, nesse tempo, e a pandemia também nos trouxe tantas reflexões de coisas diferentes que a gente nem acreditava que pudessem acontecer, né? E que a gente também ainda está aprendendo, porque nem todas as empresas conseguiram acompanhar esse movimento, né, da pandemia, de oferecer coisas diferentes para esses momentos e de até alongar mais essas situações. E a gente fica se perguntando o que eu tenho de atrativo, né? As empresas também que se preocupam com essa avaliação. Eu diria até que é uma autoavaliação da empresa, né? O que eu tenho para atrair os melhores, porque eu quero os melhores, né? Qual é a empresa que não tem? Como é que a gente faz, Marcia?
Então, eu sei que a gente costuma trazer muito a questão da pandemia, mas a gente tem que voltar um pouquinho antes disso. Já havia um forte movimento de que as pessoas elas estavam escolhendo as empresas. A gente passou por uma época em que as empresas escolhiam seus empregados, mas a gente já vem, eu posso até considerar um cenário de mais de 5 anos, onde os empregados escolhem as suas empresas. E aí as escolhas elas são por tudo isso, né? Um pouco do que a Beth trouxe, a questão de benefício, remuneração, né, modelo de trabalho, mas a gente também tem uma geração aí que está movida por propósito, né? O que a minha empresa faz, como é que a relação dela com o meio ambiente, né, a relação dela com a comunidade, né, como é que ela agrega ou está próxima aos meus valores pessoais. Então, assim, tem muito isso. Então, hoje, realmente, a área de recrutamento, ela é uma área de atração de talentos, porque a gente precisa gerar nesse candidato, nesse potencial empregado, um interesse que começa, né? A gente fala hoje muito do employee experience, a experiência do empregado. Mas onde é que ela começa? Ela começa desde o momento que a gente publica uma posição. A gente vai lá, constrói, traz um pouquinho da história do nosso negócio, da nossa empresa, fala, né, de como é que a nossa empresa, quais são os desafios daquela posição, mas a gente também tem que falar um pouquinho de como é que vai ser aquele ambiente de trabalho. Mas aquilo está escrito. Eu quero aproveitar que temos uma futurista aqui com a gente, né? Devidamente graduada. E eu quero. Futurista, beleza. Mas eu quero trazer aqui um aspecto para a nossa discussão que eu fiquei. O meu ouvidinho aqui ficou pensando nas coisas que ouve, não só aqui, né? A gente ouve muita coisa quando faz consultoria, tá dentro de tudo que é empresa. E às vezes eu escuto as pessoas falarem assim: ah, mas isso é papo de psicólogo, isso é papo de RH. Não, lá vem. Poxa, tu já vem querer passar a mão na cabeça, né? Peraí, isso é papo de psicólogo, esse negócio de engajar? Isso é papo de RH? Porque nem só. O RH não é feito só de psicólogo, né? Sim. Tudo bem. Então, assim, isso é um papo de RH? Isso é um papo de psicólogo? Engajar as pessoas? Ou elas estão lá e é troca de trabalho por dinheiro e ponto final e tá tudo certo? Não, sim. Engajamento é papo de líder, é papo de liderança. É aquela pessoa que está no dia a dia, que está junto, porque o RH não está ali. O RH, ele faz um processo, é uma área de suporte, a gente tenta realmente, dentro da transversalidade dos nossos processos, acompanhar, gerar oportunidades de desenvolvimento, gerar oportunidades, né, como a Beth falou muito bem, aquele desconforto que a gente começa a olhar, a gente começa a promover discussões técnicas dentro das áreas que são tomadoras de decisão, e nem sempre o RH é o tomador de decisão, mas a gente tem uma responsabilidade de levar propostas, de construir realmente possibilidades. Mas quem está ali realmente como um grande termômetro disso tudo é o líder. Ele que passa o dia a dia com a pessoa, né? Ele que recebe aquele profissional que o RH ajudou ele a fazer um processo seletivo, ele recepciona, ele cria ali a conexão dele com o time, ele acompanha, desenvolve, precisa dar feedback, precisa dizer no que ele precisa melhorar e ajudá-lo no processo de melhoria. Então, o grande desafio é da liderança. A gente ouve muito a máxima, né? Os empregados não deixam a organização, elas deixam seus líderes. Seus líderes, exatamente. E quantas vezes, né, Rosani, a gente ficou na empresa porque era apaixonada pelo líder. Exatamente. Acreditava que ele poderia nos ajudar no processo de mudança. Exatamente. Mas ele não era a empresa. Às vezes a gente começa a pensar, por exemplo, falando de engajamento, quando eu trouxe a questão da pesquisa de clima e tudo mais para a empresa, para a gente fazer a implantação, o processo de engajamento, não estou dizendo se é certo ou errado, mas assim, começou com a empatia que eu tinha com as pessoas. Do tipo, lá vem o RH trazer uma ideia de ficar falando de clima, ficar falando de quê? Aí, depois pessoalizaram, né? Vou falar com a Beth. Não, é a Beth que... Ou seja, eu já começo a ver uma... É uma referência. Né? E aí, então assim, eu entendi esse processo, aceitei. Depois eu falei assim, não, agora a gente vai partir para a liderança. A Beth vai capilarizar para a liderança para a gente começar a não ser bombeiro, né, Marceli? Que é chegar ali e ficar salvando todo mundo. Não, a gente vai profissionalizar, a gente vai ensinar essa pessoa a dar um feedback. Né? Quando chegar assim, você que vai dar feedback? Eu falei, não,
Você que vai dar o feedback, né? Você é o líder, você que está com essa pessoa todos os dias, né? E aí eu também partia da empatia, muito do... Você acha justo eu dar um feedback para uma pessoa que eu não acompanho todo dia, que eu não trabalho, né? Como é que eu vou dar um feedback para o engenheiro que eu nem entendo o que é a competência técnica dele em relação ao estudo mesmo, tá? Então, a nossa missão, que é árdua pra caramba, é estar em todas as áreas, mesmo não estando em todas as áreas. Então, eu acredito que isso é engajamento, é você não precisar estar fisicamente, mas você deixar ali uma sementinha e ela ir germinando e o teu líder, como a Marceli falou, e aproveitando isso. Então, eu não acredito que é só o RH. Ainda que a gente venha com a bandeira do engajamento, ou então ainda que a gente venha com a bandeira do lá vem o RH fazendo uma coisa nova, né? Mas eu acho que a gente vem para incomodar de uma forma muito positiva, deixar uma sementinha, treinar, acompanhar, mas isso é da responsabilidade também do líder. Com certeza. E, gente, para quem não sabe, a Beth, ela conseguiu um selo GPTW, né, nesse segmento de construção civil, que para a gente é um feito, né? Porque hoje em dia você conseguir um selo GPTW é muito trabalho, é muito trabalho. E nesse segmento, né, que você tem diversos canteiros de obra, né, ele é muito capilarizado também, digamos assim. Uma dispersão alta. Dispersão alta. Você conseguir esse nível de engajamento, porque a pesquisa de clima é uma das formas de você medir esse engajamento, né? Quanto mais as pessoas estão com nível de satisfação alto, significa um alto engajamento também. Significa que todos estão falando a mesma língua, estão olhando o mesmo propósito, né? Estão em busca da mesma visão, estão em busca do mesmo alinhamento, né? Um alto nível de entrega, preocupação. Entrega e tudo isso, né? E uma das coisas que você falou muito bem é que é aquela máxima também que a gente já sabe, gestão de pessoas não é com RH. Sim. As pessoas ainda querem botar tudo na mão do RH e a gente ajuda muito nesse processo, mas eu sempre digo que o RH ele não é protagonista. Ele tem com certeza que se conformar com aquele papel do maquiador, do backstage, né? Daquela pessoa que dá um suporte para o artista principal brilhar. E o artista principal é a liderança, né, Beth? Nessa semana, e bem curioso, meu diretor, meu líder direto, chegou e falou assim: como é que eu sei que tá tudo bem? Como é que eu sei que as coisas estão bem? Qual é a métrica e tudo mais? Aí eu falei assim: bom, o RH, ele vai ser sempre a sombra, né? Ele vai ser sempre a cortina. Ele ficou assim: nossa, você tá falando assim do seu setor? Eu falei assim: não, porque se tá tudo bem, se tá rodando, o nosso trabalho está sendo bem feito. A gente pega uma construção e diz assim: a gente subiu um pavimento, a gente tem como metrificar, eu tô olhando, eu tô passando, eu tô vendo. E o RH? Lógico que eu tô falando que a gente tem métricas, KPIs e tudo mais, essa parte toda, mas se tá rodando, se tá tudo bem, no sentido de o pessoal tá engajado, tá comprado, então tem gente ali reclamando também, sentindo liberdade para reclamar, querendo falar tendo sobre, tendo voz, né? Tendo gente que... Oi, gostaria de falar com vocês para tá acontecendo negócio, tá? Canteiro de obra em Canaã, nossa, falando com a gente, então significa que tem uma liberdade e o nosso trabalho está sendo feito. Não é que são coisas boas, mas assim, a gente tem liberdade para ouvir e na área de construção civil isso é muito importante. Sim. Até porque não é comum, né? Não é comum. Quando eu cheguei com o plantão psicológico na construção civil, as pessoas falaram assim: ah, vai flopar, né? A língua vai flopar. Eu falei assim, mas quando a gente fala de Setembro Amarelo, ninguém quer falar de suicídio. Mas quando eu vou dar uma palestra e saio, doutora, eu queria falar com a senhora, eu queria falar com a senhora. Então, assim, o nosso papel ele é feito quando a gente consegue alcançar todas as pontas ali na ponta com os seus líderes e quando eles conseguem dizer que não estão satisfeitos com alguma coisa. Aí eu fico muito satisfeita com o trabalho. Eu acho que você está falando de tudo que é mais importante hoje, né? É um ambiente seguro, né? A relação de confiança que ela é construída no dia a dia, por isso que é tão importante. Sim. Mas trazendo um pouco uma visão diferente, né? A Rosane falou, né? O RH ele precisa aceitar que ele não é protagonista desse processo. Na empresa que eu trabalho, a gente vem tentando reverter esse papel, né? Essa posição do RH. A gente vem realmente ali construindo um papel de tomador de decisão, né? De influenciador. A gente fala que é ter uma cadeira onde as decisões são tomadas.
é uma jornada, não vai ser do dia para a noite, porque a gente ainda é visto dessa forma. Não, deu problema, manda para o RH. O RH contrata, o RH promove, o RH demite, o RH faz tudo. Sim. Né? O RH diz para o gestor o que ele tem que fazer. Mas a gente está tentando fazer um processo de mudança onde o RH ele seja tão importante numa discussão quanto ele é quando a gente fala de pessoas. Porque todos os processos das organizações passam por pessoas. Nenhum Sim, resultado é sim. alcançado se as pessoas não estiverem engajadas, Com certeza. motivadas. Então, assim, tem que estar também ali, naquela sala de reunião, naquela sala de guerra, onde as decisões são tomadas, onde os indicadores são validados. Porque vai ser necessário que as pessoas entreguem aquilo. Então, hoje, nós do RH não podemos nos conformar também nesse papel de não sermos tão protagonistas do nosso processo. Porque, assim, você trouxe, né, uma experiência muito bacana de abrir o RH de forma que as Sim. pessoas olhassem para a área como uma área confiável, de segurança, onde elas pudessem se expressar, falar de si. Isso é valioso. Isso é um presente que a organização recebe. Quantas pessoas não gostariam de ter oportunidade, né? um espaço para poder falar, Exatamente. né? Pedir ajuda, no sentido de dizer assim, eu não estou bem com o meu gestor, eu não estou bem com o meu E não colega. tem medo, né, de ser demitido. Não. Exato. A cadeia de ajuda é muito importante. E claro, cada empresa ela vai instituir, né, áreas, processos que vão se somar ali. Né? Você falou um pouco da saúde mental, né, dessa questão. Mas a gente também tem a segurança do trabalho, Sim. né? Eu estou num ambiente que fisicamente ele é seguro para mim, também no sentido de que eu não estou ali de alguma forma me colocando numa condição de risco, meu gestor está garantindo que eu tenha todos os equipamentos necessários para executar. Sabe o que eu penso? Eu acho que quando a gente começa a olhar para o RH, a gente precisa ter um componente ali, pelo menos na forma que eu penso. Até quero saber se vocês concordam com isso, né? Se isso é presente para vocês. Na forma que eu penso, o RH, ele precisa ter um papel de protagonismo em várias coisas, um papel de backstage Sim. em várias coisas, o que exige da gente um jogo de cintura, assim, absurdo. Exato, Se o protagonista era um core business da construção civil, o exato. core business é outro, não é RH. Eu preciso saber É o apoio, esse apoio. mas no seu papel ser protagonista. E aí, o que eu entendo é que com esse movimento todo, a gente precisa saber muito bem trabalhar com as outras áreas. Porque quando a gente fala de engajamento, não sei se eu estou certa, mas quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de trazer as pessoas para junto acreditarem naquele processo e darem o seu melhor naquele time, naquele grupo, para aquele resultado. E aí, você ter todo mundo na mesma página, lidando com líderes diferentes, com personalidades e perfis diferentes, São resilientes. áreas diferentes, porque aí comercial diz que não vendeu porque o pessoal de produção não entregou porque o pessoal lá de logística não comprou. E como é que a gente faz com que esse ciclo em que cada um está de olho no seu processo, cada um está de olho na sua entrega, mas todos têm que estar de olho numa entrega única, que no final é todo mundo garantir as suas entregas para que a entrega principal seja feita. Isso também passa pelo engajamento, porque engajamento não é só lá da pessoa que está no canteiro de obra ou a que está lá na indústria. Na minha cabeça, o engajamento é de todo mundo. Como é que você faz para engajar, inclusive liderança? Acho que a Beth ela trouxe que a gente chama que é a melhor ferramenta que a gente tem hoje. Se alguém já inventou uma diferente, por favor, compartilha com a gente. Né? Ele é realmente a pesquisa, né? Que pode ser chamada de pesquisa de clima, pode ser chamada, né? Pode ter o nome que quiser. Uhum. Mas a única forma realmente da gente mapear quais são as nossas áreas de foco, onde estão nossas fortalezas e onde estão nossos pontos, né, de vulnerabilidade, é através das pesquisas. E nesse ponto o RH tem que ser protagonista, sim. Com certeza. E ele precisa ter esse olhar amplo. E ele não vai construir isso sozinho. Ele só vai poder construir uma pesquisa
sólida se ele trouxer outras pessoas para a construção desse material. Então, ele tem que trazer o olhar da segurança, do comercial, do Uhum. financeiro, dos líderes Dos também, líderes, para que exatamente. eles possam compor questões que sejam importantes para que a gente possa realmente fazer essa escuta. E aí, claro, após a aplicação da pesquisa, cada área tem que receber o resultado, o feedback. Eles desejam, né, Marcelo? Eles Muito, desejam receber esse muito, resultado, né? muito. E é isso que E não engaja. tem sentido você fazer uma pesquisa E e não não dá entregar um resultado, e não ter um trabalho pós, né? E não ter uma continuação. Para que pesquisar? Aí tem muito engajamento. Sabe que eu ouvi de um gerente meu, logo no início da carreira, ele disse assim: não existia esse negócio de pesquisa de clima, faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Mas assim, ele dizia assim: a gente não pergunta o que a gente não tem como responder. E eu acho que esse é um ponto interessante, sabe? Peraí, não é que você não quer saber, mas você já sabe que ali você tem um nozinho que tem que ser desfeito, que tem que ser trabalhado, então faça isso. Trabalhe naquilo ali que você já sabe. Dedo na ferida, né? Põe Na exatamente. ferida, sentir a temperatura, né? Ver o que que precisa. Exato. Isso eu aprendi lá no meu primeiro emprego, Roberto. Beijo, meu gerentão, ainda até hoje. E é uma coisa legal de você olhar. Cada vez que você tem a oportunidade de realmente identificar um problema, identificar um nozinho, às vezes não é um problema, uma coisa muito complicada, mas você pode agir para trazer para as pessoas um lugar mais saudável, mais decente às vezes, né? Mais digno, para que a pessoa faça a sua entrega. Ela está lá para fazer uma entrega, a gente contratou ela para fazer uma entrega. E às vezes a gente sabe que tem um negócio ali que atravanca e não se movimenta ou não pode se movimentar para mexer, mas a gente tem que incomodar ali, né? Não precisa esperar só a pesquisa, né? Questão é exemplo, Claro. sabe, né? Quando o meu diretor, Felipe, chegou com essa ideia, né, de falando, Beth, bora fazer isso, mas o que tu acha que a gente precisa fazer? Aí eu falei, me dá o que a gente tem de. Foi no momento que eu entrei, né? Então, o que a gente tem de anterior? E aí ele falou assim: a gente tem isso aqui. Eu falei, já deu devolutiva? Não, então a gente precisa fazer uma estratégia, né? Então, uma boa pesquisadora, bora fazer uma estratégia aqui de qual é o nosso objetivo, o nosso objeto, o que a gente precisa. Vamos dar devolutiva da pesquisa passada, que foi feita, pesquisa interna mesmo. Vamos falar o que foi mencionado e gerar o plano de ação. Como qualquer uma boa pesquisa que a gente precisa gerar pelo menos 3 planos de ações ali em relação. Uma coisa simples, como você falou. Tem coisas gigantescas, algumas coisas mais difíceis tem. Que demoram né? Que mais. demoram mais e a gente também precisa. Então, uma coisa que eu entrei na empresa falando que até o que não pode ser compartilhado precisa ser dito. Porque cai na fantasia do colaborador, ele fica imaginando um monte de coisa, e aí ele fica, será que eu vou ser demitido? Será que não vai ser? Será que com a expansão da empresa vem pessoas novas? Será que não vem? Então a gente reuniu, time por time, primeiro pelos líderes, depois os times. A gente pediu para os líderes passarem essas informações para os seus times, depois a gente veio como reforço, né? Então um RH educativo, um RH protagonista, e a gente foi falando o que veio de resultado, o que a gente dava conta e por que a gente dava conta de fazer aquela ação e o que a gente não dava conta naquele momento também, porque combina com o planejamento estratégico, né? Então, se faz sentido ou não. Então, a gente começou a desmistificar o que as pessoas ficavam elucubrando mesmo, sabe? Então, a gente é uma empresa de construção que começou a contratar muita gente nova. Então, o exemplo foi esse. Uma colaboradora chegou comigo e disse assim, tô vendo que tá entrando gente nova, eu não sou tão nova, será que eu vou ser demitida? Ou seja, a gente precisava verbalizar para o nosso colaborador para diminuir o medo, porque trabalhar com medo não dá. Eu já trabalhei e eu não produzia nada. Então, a gente foi chegando na ponta, e quando eu falo líderes e colaboradores, era obra por obra. Era líder por líder. Incansável, né, Eu Marcelo? imagino o trabalho. Esse trabalho, eu falei, isso vai demorar tanto, vai gerar tanto, a gente precisa fazer isso em tanto tempo para a gente conseguir pensar em ter
a possibilidade de começar aí a GPTW. Então, foi um preparo de 6 meses anterior para isso, para poder realmente gerar um engajamento do resultado, que foi tão positivo. Mas, assim, a gente viu que a gente precisava chegar nos colaboradores, seja como staff, seja como base, Sim. seja como cortina, mas como protagonista também. Então, trabalhar em RH dá trabalho, né? Esse Isso. negócio de, eu gosto de trabalhar com pessoas, super positivo, mas você tem que entender que essa troca é troca de energia, você chega cansado em casa. Super. Toda vez que você vai para plantão, assim, quando troca com muita gente, Nossa, volta, a energia vai esgotada. vai esgotada. Então, tem que estar preparado para isso. Eu acho que isso é uma dica que eu posso dar, E sabe? tem duas coisas que você está falando sobre engajamento aí, nessa experiência toda, que eu acho que para qualquer empresa faz toda a diferença, né? Uma comunicação muito bem feita, né? Uma comunicação redondinha, uma comunicação Simples. simples, uma comunicação presente, uma comunicação fluida, uma comunicação que chegue lá no canteiro, chegue para o líder, chegue para todo mundo, cada um na sua linguagem, no seu jeito de entender, mas uma comunicação existente, uma comunicação permanente. Isso é muito importante para o engajamento, né? E outra coisa é a liderança preparada. Então, nesse sentido, o que eu te digo? Eu volto para aquela história do RH lá no BEC, né? Porque você não vai estar em todos os lugares. É a liderança quem vai estar. E você vai dar suporte para essa liderança saber como fazer, né? Então, quando essa liderança, o grande protagonista, chega lá com a sua equipe e consegue passar esse recado, e consegue fazer essa comunicação redonda, que não dá medo, que agrega, que passa o recado, que motiva, né? Que chama as pessoas para fazer as coisas, o teu trabalho está feito, né? Então, você é um protagonista dentro do teu propósito ali, daquilo que o RH tem que fazer, mas você meio que passa aquela bola redonda para o artilheiro fazer o gol. E quem faz esse gol é o líder. Perfeito. E assim, diferente um pouco do que a vivência da Beth, que é aquele RH que está junto, que está próximo, né, com todo o time, né, acompanhando, na empresa que eu trabalho, a gente vive uma realidade um pouco diferente. Grande empresa, onde o RH ele é um centro de serviços, né, onde o RH ele não está dentro da operação. A gente tem duas Realidades. na realidade. Dois tipos de funcionamento de RH. Aqui, muito legal. Exatamente. Muito legal. Isso é bom de entender, porque assim, não deixa a desejar nenhum desses processos, mas é mais desafiador ainda. Porque como é que você se torna esse RH presente quando você não tem condições, porque você é sozinho, para você dar conta de atender a liderança, também os anseios dos empregados. Então, a gente passa realmente por isso dentro da operação, super concordo. Eu acho que a cereja de tudo isso, que permeia todo o processo de engajamento, é comunicação. E assim, é comunicação todo o tempo. Não tem segredo. A gente pode até pensar, não, mas eu já fiz vários treinamentos sobre comunicação, a gente vai fazer de novo, a gente vai fazer todo dia. Porque todo dia a gente precisa se comunicar. E nem sempre a gente está sendo clara com a nossa mensagem. A gente fala todo dia as mesmas coisas para os nossos filhos, para os nossos maridos, para nós mesmos. E às vezes a gente vem e fica pensando, será que é isso mesmo que eu entendi? Será que tem que saber se a mensagem chegou. Exato. decodificar? Exatamente. Porque você enviar uma mensagem não quer dizer que o outro recebeu, né? Que o outro recebeu. Eu acho que Tem esse componente aí, né? Então você vai saber se o outro entendeu com as respostas. E não só isso, sabe uma coisa que eu acredito pra caramba? Pode parecer meio antigo isso, mas eu acredito nesse negócio até hoje. O óbvio precisa ser dito, sabe? O óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio pra mim tem a ver com a minha trajetória. E o que é óbvio pra mim não vai ser pra ti ou pra ti, tá tudo certo. Por isso que a gente precisa dizer, e não só precisa estar atento para dizer, mas tranquilo de que o outro diga para você uma coisa que para você é óbvia. Porque ele está garantindo ali a qualidade da compreensão, da transmissão da mensagem,
do entendimento e até para desfazer algum mal entendido. Porque às vezes, não, mas pera um pouquinho, você está falando isso, mas eu acredito diferente. E quando a gente está falando de engajamento, eu acho que tem que ter esse cuidado, sabe, de como é que a mensagem chega nas pessoas, porque a gente está falando. Isso é o sucesso do não, né? Exato, porque quando você está trazendo algo que você deseja que as pessoas respondam de uma determinada forma, e eu não estou falando aqui de direcionar a resposta, né? Mas você deseja que as pessoas se preocupem com aquele item, que as pessoas contribuam com aquele item, que elas tragam aquilo para a sua rotina, para o seu dia a dia, é importante que ela compreenda, né? E é importante que ela entenda que aquilo é importante para a organização, porque a gente está falando de comportamentos, a gente está falando de expectativas de entrega, a gente está falando de expectativas de relacionamentos, porque dentro de uma. Vamos pegar aí indústria ou construção civil, a gente sempre trabalha com um grupo muito grande de pessoas, né? Cada cabeça é uma sentença, já dizia aquele ditado. E como é que você faz para todo mundo estar na mesma página? Você precisa dizer o óbvio, você precisa garantir transparência, você precisa comunicar de modo simples, você precisa trocar muito e dar espaço de troca, você precisa adquirir confiança. Isso. Ponto X da questão, confiança, né? Nenhuma comunicação se efetiva se você não tiver confiança, né? Acho que esse ingrediente faz uma diferença enorme em eu comprar ou não comprar uma ideia, eu acreditar ou não acreditar em alguma Ou eu coisa, discordar ou não ou da eu sua poder ideia, né? discordar ou não da sua ideia. E falar sobre isso. Esse é um. Sabe que eu fico pensando aqui, e de repente é doidice da minha cabeça, mas a gente tem tanta ferramenta na mão, mas não é complicado. Porque quando a gente ouve falar de engajamento, aí é um programa novo, um negócio muito diferente. Não. Na verdade, a gente está falando aqui de práticas que são simples, que é de resgatar o humano, que a gente até falou no outro podcast já, né, Rô? Resgatar o humano, o respeito àquela pessoa que está lá fazendo uma entrega, ser transparente, ser confiável, trazer para ela Deixar ela ciente, fazer uma comunicação efetiva. clareza do que se espera, do que se imagina. Então não tem um negócio tipo assim, fazer um programa de engajamento para quem está assistindo a gente e talvez fique pensando como é que eu crio um programa de engajamento. É o básico, é o beabá. Isso é minha fala, eu comecei tirando técnica, que técnica cada um vai ter a sua, cada um vai ter sua afinidade, Seu estilo. né? Marceli vem aí futurista, essa ideia de Marceli. Eu já fiquei doidinha com isso. Antes de qualquer coisa, de qualquer técnica, a gente tem que acessar o humano. Isso. Quando a gente, na parte de implementação de projeto, de RH, que é o que a gente trabalha lá na empresa, antes de projeto, a gente tem que ver como isso vai afetar as pessoas. Legal. Eu falo muito da empatia. Empatia quebra qualquer técnica, porque você vem com uma técnica absurda, nova, não sei o que, não tem empatia, o teu colaborador, você mesmo, o teu par, não vai comprar. Né? Se você fala uma língua distante, se eu chegar aqui falando alemão, ninguém vai entender nada, é mais ou menos isso. Como é que eu vou chegar com o meu cara do canteiro e falar uma coisa sobre técnica, ele vai ficar olhando assim e vai dizer assim, realmente, lá vem o RH, né? E se eu falar a língua dele, dizer assim, eu tô contigo, né? Alguns casos muito graves, eu tô contigo, vem aqui e tudo mais. Quando eu falo... Aí não vai flopar. Tu já aprendeste, não? E aí, quando a gente chega nele, a gente tem a confiança. E aí, a partir disso, a gente pode falar, pode desmistificar. O óbvio precisa ser dito, ele está comprado. Em diferentes níveis, óbvio. Cada cabeça é uma sentença, mas ele está comprado. Então, antes dele duvidar, ele já comprou a tua ideia e a chance dela dar certo é muito grande. Então, eu acredito que, antes de qualquer coisa, o chegar na comunicação, como a Marceli falou,
conversar, falar, explicar. É isso mesmo? Você entendeu? Às vezes eu faço pergunta básica. É isso mesmo? O que que É você isso. entendeu? O que que você entendeu? Entendi isso. Não é isso. A gente ajusta, não ajusta. Comunicou na mesma linha, a gente consegue ir para um outro nível sem pressa. A gente vai para um outro nível. E assim, fazer isso e também a entender que alguns momentos a pessoa não vai comprar ideia. E por quê? Por quê? É por isso que essa história de comprar ideia, ela precisa vir num plano muito bem estruturado, Sim. né? Porque você tem linguagens diferentes, né? Para cada público que você tem dentro da organização. Então, você precisa saber como você faz para se comunicar da melhor maneira com o público A, o B e o C. Porque, às vezes, a forma de se comunicar não é uma só, não pode ser uma só para todo mundo. O que engaja para um público Não engaja. Verdade. então você precisa atuar dessa forma, né? Para uns tem que ser uma reunião cara a cara ali, tem que ir lá falar pessoalmente. Para outros você pode fazer uma vídeo, você pode mandar um e-mail, às vezes Então, até se comunicar bem. Como que funciona? O importante é que funcione, né? Então, assim, se a minha comunicação ela chega por e-mail e tudo bem, eu posso ficar tranquilo que todo mundo vai ter acesso àquela informação. Se a minha informação hoje roda muito melhor se eu passar uma mensagem no WhatsApp, então eu tenho que fazer as pessoas compreenderem, né? Não tem receita, né? Pronta. É a linguagem também, né? Que eu preciso adequar para os meus públicos, porque a comunicação é um dos fatores muito importantes para o engajamento, e isso ninguém vai aqui dizer que não. É um fator de sucesso, como a gente falou. E tanto para o sucesso quanto para o insucesso. É. sucesso, porque se alguém não compreender direitinho aquilo que você queria falar, Flopa. Você traz isso, né? Que você falou, a gente tem que entender o core business, né? E dentro da própria organização, para cada público, a gente sabe, o RH, quando ele senta nessa cadeira, né, e quer tomar esse papel de protagonista estratégico, ele precisa saber a linguagem que ele vai adequar para cada público. Então, como é que você vende um projeto? Se você vai para alta direção, você mapeia qual perfil. Ali é um grupo que toma decisões com base em dados, análises. Então, você tem que levar dados, você tem que levar números, né, que demonstrem, né, qual o seu objetivo, onde precisa melhorar. E aí, quando você vai descendo para os próximos níveis, você vai tendo que ajustar isso. Alguns precisam entender mais o porquê. Né? Mas por que a gente tem que fazer isso? E a gente vai falar do impacto daquilo, do não fazer. Bom, a gente não faz, mas se a gente deixar de fazer, o que vai acontecer? Isso. E aí você começa a convencer a pessoa que tem um propósito naquilo que você está fazendo. Acredita, né? Acredita. E quando chega para o empregado, a primeira pergunta que ele faz é: o que isso vai mudar na minha vida? com certeza. O que ele vai trazer de valor para mim? E aí eu estou ouvindo a Beth aqui falar muito da experiência dela agora, né? E super feliz, né, de saber que você teve essa conquista. Nós acabamos de passar também pela pesquisa GPTW, ela é bem diferente. A nossa empresa já tem ali uma estrada, né, uma história de fazer pesquisa de clima. E foi o primeiro ano que a gente decidiu olhar por fora. Dentro, nós já sabíamos que nós estávamos indo bem, já tínhamos os faróis ali onde melhorar, mas a gente queria ir fora. E o desafio foi a gente unir todas as empresas do grupo no Brasil para uma pesquisa única. Isso foi desafiador. Todos os RHs deram as mãos para que a gente pudesse ir ali representando uma única bandeira. E foi muito gratificante o resultado, porque é diferente. A gente não pode fazer campanha, a gente não pode convidar as pessoas, a gente só pode comunicar, falar disso e gerar nas pessoas um interesse de participar. E assim, a gente conseguiu um engajamento absurdo de participação. A gente tinha um número de mais de 6.000 empregados que poderiam participar. A gente conseguiu atingir o mínimo. E o resultado foi... E o mínimo é muito, né? Deixa eu... Quantidade de pessoas. É voluntário, né? É voluntário. E o mais importante de tudo são as perguntas abertas. O volume de comentários que as pessoas deixam.
para você poder vir fazer uma escuta adicional. Então, assim, e a gente fez todas as devolutivas com as lideranças e a gente fez a última live com os empregados do Brasil para falar da pesquisa, para agradecer, porque eu acho que é importante a gente agradecer. É o retorno, né, que a Curada estava falando antes, dá o feedback. Vocês acreditarem como nós, RH, acreditamos, como as nossas empresas acreditaram, que realmente nós podemos fazer a diferença, nós podemos ser melhores. Obrigada por cada feedback nosso, porque nós participamos também. Obrigada por nos ajudar a colocar luz e dizer para nós assim, nós somos bons em muita coisa. Uhum. A jornada é longa, mas nós somos bons em muita coisa. E aí você começa a sair realmente, né? Ampliar isso, olhar para fora e ter. A gente carrega esse selo com muito orgulho, Sim. porque ele fala muito do quanto o RH promove mudanças dentro das E é organizações. protagonista. E é protagonista. Porque a gente está falando ali de bem-estar, a gente está falando de relação com a liderança. Quantos de nós aqui, suas então, nessa estrada de desenvolvendo programas de novos líderes, novas lideranças, quanto que a gente fala da necessidade da comunicação? Gente, o feedback. Todo mundo fala do feedback, todo mundo fala disso, mas quanto é difícil para as pessoas colocarem em prática isso no dia a dia. O feedback, se ele não for diário, você não tem técnica que te ajude. Porque ele fala de se conectar com o outro. Fala de você se colocar vulnerável diante do outro. Porque se você vai dar um feedback, você tem que estar pronto a receber. E a grande maioria não quer receber. Só quer falar, né? E mais, falar do aspecto que você tem que mudar. Não do aspecto que você tá bem. Não. E aí, quando você faz isso, você tem isso na sua prática, aí a gente tem as lideranças que são engajadoras, que fazem a diferença, que motivam e que fazem você querer continuar naquela organização. Mas é assim, né, Marceli? Assim, a gente, para falar de engajamento, a gente não pode, eu imagino, né, que a gente não pode acreditar que ele só é possível quando eu já tenho um nível de entendimento, como é que eu vou te dizer? De maturidade? De maturidade X, né? Porque eu vou ter naturalmente uma empresa grande, ou mesmo numa empresa pequena, os níveis que estão maduros e futuros, né? Sim. A gente sabe que, por exemplo, o feedback eu amo. Para mim, é mais importante que a avaliação de desempenho, tá? Gente, isso eu acho que é o terceiro ou quarto episódio que ela fala isso. É para ver como é importante. Acredito nisso. Eu, sim. É impulsionador de mudanças. Eu acredito nisso. Eu acho que isso faz mais sentido. Para mim, Rosani, eu acho que isso faz mais sentido do que a avaliação. Tamo junto, amiga. Tá? Então, para mim, esquece a avaliação de desempenho. É isso, jornal. Você tem que fazer o básico. Mas assim, você tem alguns níveis que já estão no nível de maturidade e é super legal. E desafio em quem ainda não tem esse nível de maturidade. Pronto. Porque nós não somos preparados para isso, Rosane, na nossa vida. Porque tudo é uma questão do aprendizado. Como você foi educado para isso. Então, quando a gente já começa em casa, a nossa experiência pessoal, os nossos filhos, os nossos agregados, as nossas famílias tiveram a sorte de terem mães que estudaram e entendem a importância de você conversar claramente com o seu filho, explicando onde ele precisa melhorar, como ele pode melhorar, o que ele pode fazer para melhorar. Mas isso não está acontecendo em todos os lares. Com certeza. Fato. E aí isso vem para a organização, onde a gente traz essa experiência. A pessoa chega lá já sem isso, né? Sem isso. Então, assim, se o chefe me chama, ele vai me dar bronca. Cara, o chefe vai me dar bronca. A gente volta para aquele passo anterior da relação de confiança, né? Exatamente. Eu já fico inseguro porque eu não tenho essa relação próxima, porque o meu chefe, né, meu gestor, meu líder, não me chama, não conversa, não tem o hábito de saber. Exatamente. Então, assim, quando você começa, e aí a gente falando, dentro dos pequenos grupos, das pequenas empresas, isso é algo que precisa ser educado. Então, assim, como descobrir qual é a melhor forma de fazer isso?
Nós vivemos essa experiência numa jornada que nós podemos estar numa mesma empresa. Às vezes você usa técnicas simples, aquele feedback secreto, né? Onde a pessoa vai lá e coloca, e aí, claro, mas seria, a pessoa vai dar o feedback, e aí, o que vai acontecer? Porque a gente precisa também preparar as pessoas para receber. A gente precisa ter o cuidado quando a gente vai escrever algo, escolher as palavras certas, até porque a gente está falando para o outro, né? E aí, como a Suzy bem trouxe na fala dela, né? Gente, a pluralidade de pessoas que a gente tem nas nossas organizações, né? Independente do tamanho, né? A gente não sabe que naquele dia aquela pessoa, de repente, não estava bem, passou por um problema pessoal, veio trabalhar, e aí, naquele dia, o chefe não conectou com aquele momento, chama a pessoa porque ela errou alguma coisa no trabalho, mas ele não fez a primeira pergunta: como é que você está hoje? Tá tudo bem com você? E aí já chega, não, porque esse relatório foi errado, essa informação foi errada, equivocada, e a pessoa ela desmorona. Meio com os dois pés na porta, assim, né? Entendedores entenderão. A gente vai falar muita coisa aqui, mas vai voltar para esse papel do líder. Porque às vezes, mas o líder tem que ser agora o RH, o líder tem que ser o psicólogo, o líder tem que ser humano. Ele tem que entender que assim como ele tem problemas, nem todo dia ele chega com um sorriso no rosto, e ele pode, né, construir uma relação de confiança, como a Roseli falou, para chegar no time e dizer assim, hoje eu não estou bem, e tudo bem ele não estar bem, a equipe também tem que se sentir confortável para falar isso. E ele tem um papel muito importante, porque ele pode fazer com que aquele dia daquele empregado seja um dia mais ameno, com menor cobrança. Então vamos aqui, vamos dividir o que você tem hoje. De repente você está com muita responsabilidade hoje, coisas que são mais críticas, eu vou direcionar para alguém que está muito melhor e que vai conseguir entregar com qualidade, e você vai ficar como suporte dessa pessoa hoje. E aí isso vai fazer diferença. Eu tenho certeza. Eu, pelo menos, continuarei trabalhando com esse líder. Tive uma fala de um líder que eu cheguei toda grandona, né? Pra ele fazer um treinamento. Toda grandona, era desse tamanho. No alto dos 1,54. A gente tem sim momentos que a gente começa a querer, isso é bom e tal. E aí eu cheguei, a gente foi falar um treinamento de liderança, para desenvolver liderança e tal, e ele chegou assim, e para mim foi o maior ensinamento daquele 1 mês de treinamento que ele virou. A fala dele foi muito tocante. Ele falou assim, doutora, eu sou um engenheiro civil, nunca tive uma matéria de pessoas, o meu sempre foi cálculo, 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 material, material, material. Eu não sei fazer isso. Na hora, eu caí do tipo, verdade, quem estudou pessoas fui eu. Exato. Quem estudou pessoas, se preocupar com pessoas fui eu. Não foi ele. E para mim ali, o Scrum me ajudou na adaptação, né? E ali eu mudei o segundo módulo. Falei, vamos falar só de pessoas. E a gente vai falar de pessoas, pessoas, pessoas. E esse engenheiro, ele tem, gente, 186 pessoas no canteiro. Uau. Difícil pra caramba. Carinha de feliz ou não do dia. O termômetro O termômetro né? no ovo. Isso é muito bacana. E ele falou assim, doutora, eu não sei, eu fiz e tal, não sei se isso é bom. Você vê que é genuíno a vontade de querer. De fazer, né? Tudo bem. Eu vou lá, doutora. Que a planta tá certa, o projeto foi definido, se tiver uma atualização, ou seja, a parte técnica a gente se garante. Eu vou lá, doutora. E eu falo doutora porque eles têm esse hábito, tá? A gente não... Esse foi encarregado meu, então... E ele pediu, gente, uma coisa que foi incrível, que pra mim foi onde eu venci na vida, que ele falou assim, treina o meu pessoal a ouvir um pouquinho, pelo menos pra filtrar, Gente, que lindo. te demandar. Eu, tipo assim, eu filtro e a gente passa. Eu filtro e a gente passa. Eu falei assim, gente, na hora, eu fiquei, meu Deus, tá. Veio um monstro. E um monstro. E assim, aí entra na produtividade, que aqui ninguém tá brincando, né? A obra dele é que mais sobe. Olha aí. No ritmo. E aí a gente fala de produção, porque a gente fala de empresa, a gente fala de produtividade.
mas a gente fala de uma pessoa que foi no Entendeu. cerne, né? Que Entendeu. Entendeu. Como é que a banda toca? É aquele discurso de quem faz são as pessoas. Entendeu? Exato. Se você conversar com ele é uma das pessoas assim mais brutas. Mais ogra. Que ele falou assim, doutora, assim, eu sou pro tijolo, mas eu quero entender por que ele Aham. faz esse tijolo como eu quero que ele suba. E aí, pra mim, foi quando ele matou a charada, né? Que eu digo, matou a charada. Que E, tipo, a gente conseguiu, sabe? E hoje é uma das obras que era pra entregar em janeiro, a gente vai pra novembro. Um negócio absurdo, do tipo, esse é um case de sucesso, de primeiro entender pessoas, pra depois entender como é que sobe. Que subir, todo mundo vai fazer subir. Como, que é o que o Simon Sinek fala, assim, o porquê, o círculo de ouro, o como, porquê a gente consegue chegar e a gente É esse, né? esse processo de entender. Quando eu tenho um negócio de sempre falar esse lance do papo de psicólogo, né? Porque as pessoas têm, principalmente quem tem esse jeito mais pragmático, acha que é um negócio meio abraçar árvore, meio papo bobo. É. Exato. Oh, tá, aham. Tá, coitado, tá iludido, né? Mas o que que rola? Eu acho que o grande lance da gente, quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de demissão humanizada, quando a gente fala de várias coisas que a gente já falou aqui que vai falar, é entender que efetivamente as pessoas fazem os processos acontecerem. E fazer com que esse cara super pragmático entenda, cara, você pode ter um resultado muito legal. Se você entender as pessoas, esse cara compra e ele faz a obra ser entregue em menos tempo, reduzir tempo de processo e seja lá o que for, em que negócio for, né? E pra gente já caminhar aqui pro final, porque se deixar, esse é mais um papo que vai rolar por horas. Claro! Comecei falando aqui da importância do líder, e a Beth trouxe um exemplo maravilhoso de que para você definir o seu estilo de liderança, você não precisa mudar a sua personalidade, o seu jeito de ser. Você pode ser, né, um líder mais bruto, né? Mais bruto. Mas você não vai deixar de ser líder. Se você quiser Exato. pessoa ali. Então, acho que talvez a grande mudança que precisa acontecer para que as pessoas realmente possam pensar, dizer assim, como é que a gente pode, né, ter essa pílula do engajamento dentro da organização, é se realmente aquelas pessoas que aceitarem o desafio de serem líderes, elas começarem a pensar, mas eu sou líder de quê? De processos ou de pessoas? Maravilha. E se eu sou líder de pessoas, eu não sou líder de pessoas, quem pode me ajudar a conhecer as pessoas? Hello, RH tá lá. Para dizer assim, vem comigo, eu Aham. posso te ajudar. Eu posso te ajudar a você encontrar qual é o seu estilo de liderança. Eu, como business partner, sendo, né, sozinha, a gente tem essa questão de atuar, né, de forma Sim. estratégica, mas dentro dos processos, eu admiro muito quem assume uma posição de ser líder de equipe. É verdade. Porque tem uma fala que a Suzy trouxe que eu acho que é maravilhosa. Você vai lidar com um ser humano diferente, perspectivas, olhares, histórias, necessidades. E você precisa estar tão atento a isso. E você precisa entender em que momento você consegue conectar essa pluralidade numa coisa única, que é o time que você vai formar. Uhum. Então, assim, para todos os líderes, tem que ser uma escolha ser líder de pessoas. Se você não se Ai, sente gente. seguro para isso, não aceite. Continue sendo líder de processo. Você vai se dar muito Que lindo. melhor. Especialista, né? Especialista de processo, Sim, né? consultor técnico. Tá tudo bem. A gente precisa dessas pessoas também na organização. Ai, gente, eu fico tão besta com isso. Põe lacinho que é presente. Né? É presente total, total. Total. Ai, Mas olha, a gente precisa terminar, né? A gente precisa terminar, gente. Eu sei que vocês estão gostando do papo, mas a gente precisa encerrar. E o que vocês deixam assim como uma grande sacada, uma dica em relação a quem está assistindo a gente e que de repente tem esse desafio de pensar
engajamento, de pensar, trazer as pessoas para o cenário principal? Pronto, elas só se olham, aí ferrou, né? Entendeu? Vai lá, Beth. Sim, a Marceli trouxe brilhantemente a questão da comunicação, Show. pessoas, né, que ela fechou agora, antes de ser líder de um processo, você ser líder de pessoas que executam esse processo. Então, foca nas pessoas, porque vai dar bom ou vai flopar, né? Então, assim, foca nas pessoas. O perguntar, como você falou, né, Marceli, tá tudo bem? Como é que você tá hoje? Você não tá bem? Essa demanda a gente segura. Você fazer essa administração que é muito difícil, como o meu engenheiro falou, doutora, eu entendo disso, né? Te aproxima, aqui longe não vai dar. Doutora. Então, assim, eu acho que você estar com pessoas antes de qualquer técnica, faz essa pessoa confiar em você. Show. E aí você vem com a técnica, porque ela já confiou, então ela vai Exatamente. entender que aquilo vai dar bom. Né? Então, para mim, é focar em pessoas. A Beth falou tudo, mas eu só queria reforçar que eu acho que o pilar de tudo isso é a relação de confiança. Então, quando a gente pensar em engajamento, como é que a gente constrói confiança? Como é que a gente fica uma relação de confiança com as pessoas, entre lideranças e equipe? Acho que o grande cenário é identificar isso. Como é que a gente faz isso? Ouvindo, estando disposto a ouvir. Acho que quando a gente começa a abrir a porta, né, para as pessoas trazerem para a gente, se mostrarem como elas realmente estão, a gente constrói ali um canal de confiança. Isso é muito importante. E isso engaja. E é difícil pra caramba. E é né? muito difícil. É desafiador. Bem, Rô, estamos encerrando mais um episódio? Sim. Eu também. Eu tô triste porque eu acho que as meninas valiam uns 3 episódios, né? Porque o tanto que a gente uma série, porque não foi fácil, né? Conseguir trazer essas duas feras para estar aqui com a gente conversando, mas valeu muito, né? Valeu muito. Foi um bate-papo muito gostoso, muito bacana. Espero que você tenha aproveitado bastante, né? Porque a gente está aqui com ninguém menos que Elizabeth Kuroda e Marceli Lopes, que abrilhantaram o nosso episódio, né, sobre engajamento. Meninas, a ABRH agradece de coração e brilhantemente a participação de vocês nesse episódio com a gente. Fico lisonjeada. Tão bom poder estar aqui nesse momento com vocês. São pessoas que eu admiro, profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar. Que eu admiro pra caramba. Olha lá, mas rapaz, isso está virando uma coisa. E, gente, agradecer para vocês que tenham ficado com a gente até aqui esse momento. Eu tenho certeza que você ficou ligadinho nesse episódio. E olha, vai ter mais. Você sabe que a cada 15 dias nós trazemos um novo episódio do nosso podcast. E um ponto muito importante que eu não posso deixar de citar, você já sabe o que é. Novembro terminam as inscrições para o nosso. A Rosane achou que eu ia falar que era novembro. Novembro terminam as inscrições para o nosso congresso, que vai ser dia 1º e dia 2 de dezembro. Então, nós estamos no ano de 2023, 1º e 2 de dezembro, o nosso congresso de gestão com pessoas tá fantástico. Vocês não têm ideia. Acompanha nas redes sociais da BRH. Todo mundo que vem para esse congresso vai ser fantástico. É só fera, só gente boa. E o Prêmio Ser Humano, que já está de inscrições abertas. As avaliações, elas são extremamente técnicas. Vai lá, conhece, porque olha, quero só dar um spoiler aqui. Agora, dia 27 de outubro, tem a premiação nacional e nós temos projetos concorrendo, projetos paraenses. A gente sabe, eu e Rosani e a ABRH acreditam no potencial de recursos humanos aqui da nossa região. A gente acredita, só tem fera aqui. E antes que você diga, mas o meu projeto é muito pequenininho, não é não. Inscreve, vai lá, olha o regulamento, você vai ver que o seu projeto pode fazer a diferença e ele pode ser muito bem classificado. Traz para a gente avaliar, porque vai ser fantástico. E a gente se vê no nosso próximo episódio, que daqui a pouquinho está chegando. Um beijo para vocês. Tchau, tchau meninas, obrigada de novo. Tchau, gente.